Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 397. Caramba, 397? Daqui a pouco tá chegando 400 e o nosso especial de 10 anos, 10 anos do Bibotalk, vai ter um episódio especial. Bem, mas esse aqui é o 397. Eu sou o Rodrigo Bibo e, gente, o Bibotalk não é liberal. Fala galera, aqui é o Alex. E os liberalismos nasceram como 3 irmãos gêmeos. Nossa, olha aí. E é por isso que eu digo, eu sou o Victor Fontana e eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Reunimos esse time aqui do BTcast para falarmos sobre uma corrente teológica que, sem sombra de dúvida, é uma das mais mal interpretadas do Brasil, no Twitter pelo menos, que é o liberalismo teológico. E é tudo liberal. Só no Twitter? Só no Twitter? Não, eu usei o Twitter porque é a rede das polêmicas, né? Então eu usei, mas é de forma geral, né? Inclusive conteúdos no YouTube. É até um pouco assustador algumas definições aí do liberalismo teológico. E, gente, a gente não tá pagando aqui de bonzão. Vamos pro recado paroquial depois disso. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: o meu livro não é mais pré-venda, o meu livro já está à venda. E, olha só, enquanto eu gravo esses recados paroquiais, na Submarino, o meu livro tava por R$23,80. Sério, o link tá aqui na descrição deste BTcast. O meu livro por R$23,80 na Submarino. Tá muito barato, sério. Eu não sei quanto tempo vai aguentar esse valor, porque é quase 50% de desconto, galera. Eu acho até que é 50% de desconto. Então, se você comprou meu livro na pré-venda, pagando 39 pila, muito obrigado, sério, porque você ajuda a gente a fazer uma moral com a editora. Então não fica triste porque agora ficou mais barato. Não, vai lá e compra mais um para dar de presente agora, se você já leu, se você já gostou, aprovou o conteúdo, beleza? Então assim, gente, na Amazon continua vendendo também, o link também está aqui na descrição deste vídeo. Lembrando que lá no meu canal no YouTube, lá no canal do YouTube do Bibotalk, eu estou lendo um trecho do meu livro, tá bom? É o último vídeo que eu lancei lá no canal, ou coloca lá, né? Lendo o Deus que Destrói Sonhos, é o título do vídeo, ou para facilitar, o link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com. Tá bom, gente? É isso. O Deus que Destrói Sonhos já é uma realidade e você pode ter aí em menos de uma semana na sua casa. Lembrando que ao comprar este livro, você abençoa este autor, e comprando ainda pelo nosso link, você abençoa 2 vezes, porque além de ganhar os royalties do livro, eu vou ganhar ainda uma comissão da Amazon ou da Submarino. Tá bom, gente? É a maneira de você nos ajudar, de nos abençoar, para que este trabalho do Bibotalk continue por mais 10 anos produzindo bom conteúdo na internet. É isso, gente, eu tô com 38 anos e quero continuar até Deus me dar força, criatividade, voz, sabedoria, santidade, a gente continua, tá bom? Tamo together, é nóis, simbora pra este episódio que tá bom demais. Aliás, ouça devagar, esse não dá pra ouvir em 2.0, tá bom? Senhores apressadinhos, senhoras apressadinhas. Não dá, é muita informação, é muito conteúdo, segura a tua hora. Então, voltando ali, eu parei para dar o recado paroquial. Que bom que você ouve os recados paroquiais, eles pagam as nossas contas, tá? Muito obrigado. Mas voltando aqui, então, a galera criou muitos espantalhos sobre o liberalismo teológico e tudo é liberal, né? Liberal, seu liberal, não sei o que, seu liberal, não sei o que é liberal. Na real, Bibo, você já tá entrando num ponto que é, assim, o cerne do problema, que não é nem que os caras criam espantalhos sobre o liberalismo teológico, eles usam algo que tá no imaginário das pessoas a respeito do liberalismo
liberalismo teológico para construir espantalhos sobre outras coisas, né? Olha aí. Então, esse que é o ponto, assim, tipo, qualquer coisa que eu discorde, eu chego e falo assim, não, é liberal, e aí a gente chega no problema que, então, beleza, precisamos conversar sobre o que é liberalismo de fato. Boa, certo? boa. Essa aqui, acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Justamente. E é por isso, gente, nós não estamos dizendo aqui que nós somos bonzão e que a galera aí tá ensinando tudo errado na internet. Por favor, não leve pra esse lado. É que o Bibotalk que a gente tem aqui, Alex, né, doutorando, Victor Fontana, mestre em teologia na... Como é o nome da tua instituição lá? Na Trinity. Então a gente é cercado aqui de uma galera que tá fresca na academia. E por isso a gente às vezes consegue aqui fazer um trabalho um pouco mais acadêmico. E isso é importante por quê? Porque a gente faz os recortes corretos. A gente problematiza de forma correta. Que às vezes a galera meio que, sabe, faz passa meio que uma máquina e aplana tudo e mistura um pouco os conceitos. Então assim, é legal que a gente faz isso. Por quê? Porque a gente tem essa galera aqui do Bibotalk que tá mais fresca na academia. E por isso que a gente consegue fazer esse trabalho de trazer a discussão para onde ela tem que ser feita, certo? Então por isso que é o que o Vitor acabou de falar. A galera às vezes confunde algumas coisas. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de teologia liberal, né? O que é e os seus perigos, os seus problemas, enfim, e por que ela foi superada. Por onde a gente começa pra gente começar a entender a teologia liberal? Temos que remontar, podemos partir do iluminismo ou temos que retroceder um pouco mais ainda? Acho que tem que falar um pouquinho de romantismo antes, né, Alex? Romantismo, tem que falar de racionalismo, de iluminismo, mas uma coisa que o pessoal sempre pergunta é a questão da crítica bíblica, né? Eu acho que isso é bem importante também a gente lembrar. Qual é a relação entre crítica bíblica e liberalismo? Porque são praticamente 3 séculos de história. Exato. Não é uma coisa assim que surgiu ontem e de repente alguém acordou de manhã e disse, sou liberal, agora eu vou ensinar esse negócio aqui. Tem um grande desenvolvimento para chegar à teologia liberal do século XIX, que vai impregnar bastante o século XX, embora a teologia liberal clássica não sobreviva à Segunda Guerra Mundial, mas ela deixa muitos frutos pós-Segunda Guerra Mundial, e é isso que o pessoal tá chamando de liberalismo, os frutos pós-Segunda Guerra Mundial. São os herdeiros. E aí o que acontece? Quando se fala de crítica bíblica, para aqueles que estão nos escutando e não têm ideia do que se trata, o que o Alex está se referindo é um jeito de interpretar a Bíblia em que se levanta suspeita a respeito do texto. E essa já é uma definição bem tosquinha, só pra gente começar a conversar. Um exemplo disso é Moisés não é o autor do Pentateuco, por exemplo, que é a crítica das fontes aí, né? Isso. Então assim, o cara diz que Moisés não é autor do Pentateuco, liberal, que é a acusação, né, tocamos aqui no ponto da acusação do Bibotalk. Cara, a galera questiona a autoria mosaica do Pentateuco, liberais. Exato, mas a discussão tá lá, se for pegar isso aí, lá em 1700 e antes de 1700, isso aí, um pouquinho antes ali. Que é anterior ao surgimento do liberalismo clássico. Exatamente, portanto. Você tem judeus como Baruch Spinoza, que acreditava que Moisés participou da autoria, mas que o material era redacional, né? Então não é algo propriamente cristão a crítica bíblica, só cristão, né? Não é nem propriamente cristão e nem deve ser tomado como sinônimo de liberalismo, porque a crítica bíblica, ela pertence, não sei se é a melhor expressão, mas a crítica bíblica, ela de fato faz parte, de alguma maneira, do liberalismo teológico. Os representantes do liberalismo teológico utilizam a crítica bíblica como marca maior hermenêutica deles, isso é um fato, mas não é o liberalismo teológico o único movimento que lança a mão desse tipo de leitura do texto bíblico. E tratar ambas as coisas como sinonímia é um problema. Então isso é uma das coisas que a gente precisa aí desmistificar também. Olha aí, cara, só o que vocês falaram aí, eu acho que já clareia um pouco, né? Já dá pra galera entender algumas coisas pra não confundir herdeiros com o pai da criança, por assim dizer. Nem herdeiros, né? E isso é um negócio interessante também, Bíblia. O que acontece? Você tem lá o liberalismo, ele é circunscrito a um determinado período e um set de características e, mais do que isso, o liberalismo teológico, diferente... Não sei se tão diferente dos outros liberalismos, mas o liberalismo teológico, ele tem um projeto. Nem todo movimento teológico tem um projeto deliberado.
claro, declarado, afirmado, liberalismo teológico tem. A crítica bíblica não. A crítica bíblica não tem um projeto, não tem uma agenda. A crítica bíblica ela é um jeito de se interpretar o texto. E aí o que acontece? Esses herdeiros do liberalismo, com os quais a gente convive hoje, eles são o resultado das partes bem-sucedidas do tal do projeto, mas eles não necessariamente têm esse mesmo projeto. E o que veio antes do liberalismo, às vezes abraça a tal da crítica bíblica. Acho que o Alex vai mencionar, mencionou Baruch Spinoza, acho que o Alex vai mencionar outros autores que pensam de maneira crítica a respeito da Bíblia, mas não abraçam nem de longe o que é o projeto do liberalismo, tá? Então, antes do liberalismo tem crítica bíblica e tem gente que compra crítica bíblica e não faz parte do projeto do liberalismo clássico. Legal, vamos tentar separar um pouco e vamos lá, vamos abaixar aí. É que a gente ligou aqui as turbinas e já voou muitas coisas aí pro ar. Cara, e vamos tentar entender, porque eu já quero perguntar qual é o projeto do liberalismo, mas eu acho que essa pergunta não cabe aqui agora. Vocês falaram ali em retomar o romantismo e tal, ou a gente pode retomar a ideia de quem começou, Alex, naquele teu vídeo que você faz caminhando aí pela sua antiga cidade Concórdia, antiga não, né? É ainda, né? Tua família é a minha cidade. Então assim, o Alex, pra quem não sabe, voltou pra Alemanha, pra terminar o doutorado, mas ele volta pro Brasil depois. E aí o que acontece, Alex? Você fala ali do neologismo, se eu não me engano, acho que esse é o termo, né? Neologia se chama, neologia. Isso, neologia. Dá pra dizer que é uma escola anterior ao romantismo e a teologia liberal, e o propósito dela era uma crítica bíblica, um modo de interpretação bíblico que não estivesse necessariamente obrigado pela ortodoxia da reforma, tá? Que ele olhasse objetivamente o texto bíblico. Tá? Então aqui ele tem semelhanças com o liberalismo, mas a preocupação principal era uma objetividade na interpretação. Aí ele vai ter várias, não é assim, alguém, de novo, levantou e disse, vou fundar a neologia, né? Isso surge alguém aqui, outro alguém ali. Você tem, por exemplo, pega lá o Thomas Hobbes no Leviatã, que é conhecido clássico de filosofia política. Você pega lá dentro e olha onde ele debate sobre Moisés e a autoria mosaica do Antigo Testamento. No Leviatã do Thomas Hobbes tem discussão sobre a autoria mosaica. Aí você vai ter discussão sobre a autoria mosaica, por exemplo, dentro dos católicos, com Richard Simon, na França, um católico, que vai lançar bases aí do método histórico crítico. Você vai ter depois teólogos alemães que vão começar a se questionar a respeito dos nomes de Deus no Pentateuco, né? Yahvé, Elohim, com esses usos. Por que esses usos? E mais um pouco tempo depois, um século depois praticamente, o Gottfried Eichhorn, que vai estabelecer pela primeira vez, em 1779, a hipótese das fontes, né? Que existiria então uma fonte javista e uma fonte eloísta, e não um Moisés aí que pegou tudo. Embora alguns caras desses iam dizer que Moisés pegou essas fontes e juntou elas. Então, mesmo assim, ainda não estava se jogando fora a autoria mosaica, mas tentando explicar como chegou nesse texto tão diferenciado. Mas a hipótese das 4 fontes, que é o que a gente mais conhece, por exemplo, do Pentateuco, é de 1876, aí um século depois de Eichhorn, com Julius Wellhausen, né? E aí é que você vai ter aquilo que o pessoal vai chamar de teologia liberal, que na verdade é a evolução da neologia dentro da crítica bíblica, só que agora abraçando um paradigma, em primeiro lugar, romântico e mais tarde historicista e racionalista. Ok, vamos lá. Esses neologianos aí, né? Eles, não é só a questão da crítica das fontes, né? Vou usar esse termo aqui anacrônico. Não é só essa questão, né, da crítica bíblica. Eles atacam não é a palavra, olha eu aqui influenciado pela internet. Eles questionam também várias questões, digamos assim, da ortodoxia, por assim dizer, né? Pelo que eu andei estudando aqui, tem as doutrinas protestantes tradicionais em geral, principalmente as luteranas, até aqui esse autor fala,
fala, né? Mas a questão do sobrenaturalismo, questão da trindade, divindade de Cristo, expiação, nascimento virginal, a ressurreição, eram alguns tópicos que eles tinham interpretações não tão ortodoxas, por assim dizer. Nada convencionais, Bibo. Nesse caso específico, eu acho que você pode até usar o vocábulo ataca, porque de fato é um questionamento, embora menos visceral do que o dos seus sucessores, é um questionamento que de fato coloca em xeque, não é um questionamento qualquer. De fato, é um questionamento bem incisivo que eles colocam, né? Muito bom, muito bom. Alex, ali na tua fala, antes de eu começar a falar, você falou em romantismo e racionalismo. Seria legal a gente explicar essas duas correntes aí, pra galera entender um pouco, tá? O que é esse racionalismo que tu tá se referindo, e o romantismo, ele é um contraponto, ou o racionalismo já é um contraponto do romantismo? Vamos tentar localizar as filosofias aí desse período histórico que vão depois aí gerar o Schleiermacher, por assim dizer. Isso, você tem que lembrar que não é só uma questão puramente filosófica, tá? A gente tem que olhar um pouco também o pano de fundo histórico, né? A gente tá aí a virada do século XVIII pro século XIX, e esse período é um período de também intensos rebuliços em toda a Europa, né? Por esse período aí. Você teve no período anterior aí Descartes, né? A questão do racionalismo, o início do racionalismo clássico ali, né? Com os novos métodos científicos, Newton, Bacon com o seu Novum Organum, né? E toda essa base do pensamento científico está questionando como nós chegamos ao conhecimento. Então o empirismo vem com forças. Tem por um lado o racionalismo de Descartes e você tem um empirismo dos ingleses vindo forte e questionando como é que a gente chega no conhecimento. Então, essas bases dogmáticas que a reforma tem, elas começam a chacoalhar nesse período. Até porque também é um período de intensos rebuliços na própria Europa. Início da industrialização, mudança de uma sociedade essencialmente agrária para uma sociedade mais comercial e industrial. Então, essas mudanças vão acelerar certas coisas. Você tem Napoleão Bonaparte e no período aí que surge o liberalismo, o fim do absolutismo monárquico do Napoleão, e com isso o questionamento, era bom esse ideal de liberdade que a Revolução Francesa trouxe? Em que medida? Como é que a gente vai lidar com isso? O establishment religioso é colocado em xeque. Quem que é o establishment religioso? São os ortodoxos. Os ortodoxos são o establishment religioso. Eles são colocados em xeque. E aí, nesse contexto que surge o romantismo. O romantismo surge, então, como um fruto de uma Europa pós-Napoleão. Ele não é um movimento essencialmente cristão, está muito ligado ao pensamento de Leibniz, com essas ideias, vamos dizer assim, mais transcendentais. Então, por exemplo, para os românticos, Deus, considerado como o infinito, é a causa do universo finito. Então, Deus causa o nosso mundo aqui, mas esse Deus, ele está, de certa forma, desconectado da realidade. Ele não é um Deus pessoal, mas é uma entidade, o infinito, presente no finito. Essa ideia aí, uma série que é profundamente romântica, nessas questões filosóficas, é Dark, tá? Eita, nós! Exato. Se você não entendeu as linhas do tempo em Dark, então tentar entender o romantismo de Dark também é tenso. Mas vale a pena olhar sob essa ótica, né? Como o infinito, o infindável, o que não acaba nunca, aquela corrente infinita, não pode ser quebrada porque ela está entrelaçada com o aqui e o agora. Tá, me veio Harnack na cabeça, por quê? Mas Harnack é outra história. Harnack vem bem depois. Tá. Mais pra frente. Mais pra frente, né? Então isso lança um novo foco na imaginação, numa imaginação que tenta, que traz uma nova literatura, um apego à poesia, à escrita, um retorno aos clássicos, mas não simplesmente os clássicos pelos clássicos, que seria aí um classicismo que veio antes, mas um retorno aos clássicos no sentido de buscar uma harmonia entre aquilo que é o ideal, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente imagina como perfeito, como bom, e aquilo que é o real, aquilo que acontece, aquilo que está presente. Então, um exemplo clássico disso é o Werther, do Goethe. Nesse romance,
que muitas pessoas na época leram esse romance e cometeram suicídio por causa do que o jovem Werther acaba se suicidando por causa do amor platônico que ele não consegue realizar, etc, etc. Então essa questão da falta de harmonia entre o ideal e o real faz com que o jovem Werther tire a sua vida porque ele não consegue essa harmonia. É muito dark esse negócio. Então, esse tipo de pensamento, esse espírito das artes é que começa a influenciar a teologia. Isso porque um jovem chamado Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, nascido em 1768, ele vai... O Schleiermacher, pra quem não conhece. Schleiermacher. Esse rapazinho vai estudar em Iena, onde ele conhece Friedrich Schlegel. Schlegel era um dos grandes românticos da sua época. E ali ele começa a receber essa influência romântica. Primeiro porque ele trabalha filosoficamente o romantismo, mas Schleiermacher decide também continuar as suas pesquisas na teologia, porque ele vai para lá com o objetivo de estudar teologia. Acaba fazendo uma passagem pela filosofia, mas retorna às suas preocupações teológicas. O que esse Schleiermacher faz? Ele faz basicamente o seguinte: ele une as suas visões pessoais, teológicas pessoais, individuais, com o rigor acadêmico da neologia e o romantismo, tá? Então ele une o pietismo de Herrnhut, do Zinzendorf. Que tipo de pietismo é esse de Herrnhut, do Zinzendorf? É um pietismo profundamente experiencial, no sentido da experiência da conversão. Experiencial tem que entender a experiência de conversão. Para Zinzendorf, é uma questão fundamental, é o cristocentrismo como experiência de conversão individual e de sentimento de que você está unido com Cristo e imbuído de uma missão por causa dessa união com Cristo, tá? Então, Herrnhut aqui não é nenhum tipo de experiencialismo infundado, mas a experiência de conversão, a fé viva, é algo bastante importante para esse movimento, tá? Só uma pergunta aí, até, Victor, vê se pode me ajudar aqui. No sentido de que o Alex tá falando tudo isso aí, mas a ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça é que essa galera aí era crente, vou usar essa expressão aqui, né? Porque às vezes a galera pensa no liberal como aquele cara assim, como é que eu vou destruir o cristianismo, assim? Mas aí a gente ainda não chegou no liberalismo, pra começar, né? Isso. Pensando aqui no Schleiermacher, nessa galera que antecedeu ele, nos neologianos lá, enfim. Assim, vamos por partes, assim. Esses caras a gente ainda não chegou no liberalismo. E assim, independentemente do cara querer destruir o cristianismo ou não, o que você tem que olhar para o argumento do cara, se faz sentido ou se não faz. Você entendeu? Esse que é o ponto da nossa... de qualquer discussão. Tá? Então, a vida piedosa do cara, a vida não piedosa, quem conhecia a esposa dele, quem conhecia era o pastor dele, quem conhecia os membros da igreja. Certo? E uma pessoa pode ser extremamente piedosa e ter ideias extremamente danosas para a igreja. A pessoa pode ser piedosa e ortodoxa e ter ideias danosas para a igreja. A gente tem que pegar as ideias dessa pessoa e submeter a escrutínio. No caso desses pensadores que o Alex está mencionando, além desse escrutínio, que é o nosso escrutínio natural, cara, bereano eu até diria, dentro do ambiente de igreja, existe ainda um escrutínio que é um escrutínio intelectual e filosófico, porque a empreitada desses autores todos é uma empreitada intelectual. E aí, o que acontece? Eu vou adiantar um pouco do que o Alex está falando, mas eu acho que ele vai precisar voltar em alguns aspectos, mas eu vou adiantar para o aspecto crítico a essas escolas, que é o seguinte, Bibo. O maior aliado que nós temos para lidar com esses pensadores e absorver deles o que existe de bom e rejeitar o que existe de ruim é ter a certeza de que essas escolas, elas chegaram a um fim. Não foi por acaso, foi por causa da inconsistência intelectual que eles apresentam nos seus trabalhos. Exato. E no caso especificamente do romantismo, e também do liberalismo, a gente vai tratar disso mais tarde, é aquilo que alguns dos hermeneutas do século XX vão chamar de ingenuidade. São trabalhos recheados de ingenuidade e de uma pretensa, e esse é um dos grandes problemas desses pensadores, de uma pretensa isenção crítica, e isso vai tomar formas diferentes de acordo com a escola que a gente está tratando, mas de uma pretensa objetividade, separação entre sujeito e objeto e outros probleminhas que vão aparecer, que são marcas de um olhar ingênuo para o mundo, que foi necessário para que a gente avançasse
na compreensão daquilo que a gente hoje entende como ciência, daquilo que a gente hoje entende como pensamento racional, mas os exageros cometidos nesses períodos são as coisas que a gente vai olhar e falar, tá, mas era ingênuo. É porque essa galera, me corrija aí se eu estiver errado, é que também a gente tem que entender que com o iluminismo, por assim dizer, tem esse negócio da razão, né? A razão, tudo agora é dominado pela razão, tem que passar pelo escrutínio da razão. Então meio que essa galera tentou manter o cristianismo e submeter o cristianismo a esse crivo da razão, por assim dizer. É isso? Isso é natural que acontecesse, porque muito antes do iluminismo, aquilo que, male, eu não gosto de usar esse paradigma, mas didaticamente ele funciona muito bem, aquilo que o Nietzsche vai colocar como uma espécie de pêndulo de apolíneo e dionisíaco, razão e emoção, etc. Didaticamente isso funciona bem, inclusive pra gente entender e perceber que a retomada de uma análise racional das coisas não surge no iluminismo. O Renascimento já é muito carregado disso. E o protestantismo, a reforma protestante, em muitas medidas é fruto disso também. Exato, o que o iluminismo e isso é um pouco posterior a tudo que o Alex está colocando aqui, a escola romântica, ela é mais dionisíaca do que ela é apolínea, se a gente usar esse paradigma nietzschiano que eu não gosto tanto assim, mas é didático, ou seja, ela é mais emotiva. Na verdade, assim, a galera tá agora tentando pensar o que tu quer dizer com esse paradigma desses dois caras aí que o Nietzsche usou, assim. Aí volta pro vestibular, entendeu? Volta pro Enem, volta pra louco, não, o cara não assim, vai pegar a ideia. Tô falando assim na boa, porque assim, é matéria de ensino médio, deveria saber. Entendeu? Então a galerinha que tá no ensino médio tem a oportunidade aí de ralar e pegar o que eu tô falando. E a galera que já passou por isso, a gente passou, sinto muito. Vai lá, segue, galera. Depois põe aí, pausa, põe no Google e vamos lá, simbora então. E aí, cara? Qual que é a história, na verdade, do iluminismo? Que a gente vai chegar nele. O iluminismo não é meramente, nós somos racionalistas. O iluminismo, ele é uma aposta que o racionalismo aplicado dentro dos contextos corretos e com as capacidades corretas do ser humano, ele é capaz de desvelar todo e qualquer tipo de verdade. É uma aposta epistemológica que antes dele nunca foi tão ousada, tá? Esse é o grande lance do iluminismo. O iluminismo é uma aposta epistemológica que nunca foi ousada nesse patamar. Agora, o crescimento do racionalismo, ele é gradual desde do século XV, tá? A partir do século XV, você vai tendo uma aposta cada vez maior nessa questão do racionalismo. E mesmo pensadores que levam em consideração a força da razão, eles vão colocando forças de equilíbrio. O Alex mencionou, por exemplo, Francis Bacon, Novum Organum. Novum Organum, num certo sentido, ele leva em consideração a razão em grande medida. Agora, você compara com o contemporâneo dele, René Descartes, com o discurso do método, que é super racionalista, o Novum Organum é uma contramedida. É dizer assim, exato, a razão é uma porque coisa... é empirista. Exatamente, ele é empirista. Então, a razão é uma coisa importante, mas o processo empírico de experimentação é importante também, né? Então, assim, a razão, ela é uma marca importante do liberalismo, ela não é a única, mas é muito além de valorizar a razão. É dizer que a razão, dentro dos métodos corretos, vai ser capaz de desvelar toda e qualquer verdade. Essa é a grande aposta que o iluminismo faz, que é uma aposta epistemológica muito ousada. Exato. E aí a gente vai ter o cara que tenta sistematizar ou juntar as pontas de racionalismo e empirismo, que é o Kant, né? Exato. O Immanuel Kant. Que vai tentar dizer, olha, o conhecimento a posteriori, que é o do empirismo, e o conhecimento a priori, que é o do racionalismo, ele pode ser juntado nos juízos sintéticos a priorísticos. Que significa basicamente o seguinte, que tipo, eu consigo apenas com a razão chegar um axioma, uma verdade que se confirma na prática. Tá. A gente, então, na verdade, voltou um pouquinho. Isso é um pouco antes de Schleiermacher, certo? Aí, Schleiermacher, ele vai fazer... Ele é um cara... Isso é um pouco antes, mas vai encostar nele. É tipo assim, é como se a gente tivesse parado o trenzinho do Schleiermacher aqui pra contar a história do trem que tá vindo atrás. E agora o trem encostou nele aqui. E aí, o que a gente precisa entender do Schleiermacher é que essas coisas que estão acontecendo no mundo intelectual, não existe opção.
a única opção é interagir com essas coisas. Não interagir com esses pensamentos seria dizer o seguinte, olha, as pessoas estão pensando essas coisas por aí, isso daí é tudo bobagem e eu vou ficar com o meu velho cristianismo aqui. E dane-se o que todo mundo tá pensando. Essa seria uma maneira, como seria hoje em dia, você dizer assim, mais ou menos, olha, tem um monte de gente sendo relativista por aí. Dane-se porque eles pensam que as coisas são relativas. Pra mim, as coisas são absolutas e fim de papo. Você nunca vai estabelecer diálogo. Então, o Schleiermacher, ele vai subir nesse trem como alguém que vai dizer o seguinte, e aí a tua fala anterior, Bibo, ela é relevante. Ele vai tentar entrar nesse trem com a seguinte proposta. Não, peraí, esses pensadores, essas pessoas que estão raciocinando dessa maneira, esse raciocínio ele tem mérito. Então eu preciso engajar com isso. E eu preciso raciocinar eu preciso pensar o meu jeito de entender o que é o cristianismo de maneira que leve em consideração esses raciocínios que têm mérito. Seja para descartá-los, seja para abraçá-los em parte. A minha impressão é que Schleiermacher abraça muito mais do que deveria. Mas o engajamento do Schleiermacher é necessário. É algo que alguém precisava fazer. Ele é um dos que vai lá e faz. Tá, e por que a gente fala do Schleiermacher aqui? Aliás, já nem sei. É Schleiermacher? Como é que é a pronúncia em alemão, Alex? Eu não tenho a menor chance. Schleiermacher. Vamos lá, o Schleizinho aqui. Por que o Schleizinho, ele é o cara que a gente tá mencionando aqui? Por que ele é dito aí como o pai do liberalismo? Como é que é essa história aí? E aí? Tá, olha só. O Schleiermacher praticamente não tem importância alguma da perspectiva do liberalismo clássico. Se a gente pegar lá os liberais clássicos do século XIX, Harnack e por aí vai, essa turma, para eles, Schleiermacher é tipo um cara que existiu. Só que a gente tem que olhar o que é Schleiermacher, qual é o pensamento dele e por que ele foi preferido pós-Segunda Guerra Mundial pelo pessoal que faz uma interpretação existencialista da filosofia e aplica isso na teologia, considerando que a teologia do século XIX, majoritariamente liberal clássica, morre com a Segunda Guerra Mundial. Então Schleiermacher só é importante porque ele foi retomado no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque senão ele teria... Cara, ou seja, ele na época dele nem fez muito barulho. Não, olha, então. Sabe quem se importou com ele? Um filósofo chamado Dilthey. Os americanos conhecem como Dilthey, mas não é Dilthey, é Dilthey, de Darmstadt. Ele é importante basicamente porque algumas coisas. Quem se interessa por Schleiermacher? O pessoal do direito na área de hermenêutica, por causa da questão do círculo hermenêutico, proposta por Schleiermacher. E na teologia, o papel das emoções, o papel das experiência de fé. Isso, de novo, vai ser importante. E aí eu vou voltar no Apolíneo e no Dionisíaco, Bibo, pra quem ficou bravo comigo porque eu falei pro povo voltar pro vestibular. Vai lá, por favor. Que é o seguinte, o que o Nietzsche propõe é que as escolas artísticas e de pensamento que andam juntas enquanto escolas eruditas, então quando você tá lá estudando literatura, é aí que entra o tal do Apolíneo e Dionisíaco no vestibular, porque você vai estudar os movimentos clássico, barroco, neoclássico, o arcadismo, né, que é o neoclássico e tal. E aí, o Nietzsche propõe que existe um pêndulo entre razão e emoção conforme esses movimentos se sucedem. Uma hora o pêndulo tá mais na razão, outra hora o pêndulo tá mais na emoção. Uma hora ele tá mais no deus Apolo racional, outra hora ele tá mais no deus Dionísio, o Baco, deus do vinho, o emocional. O Schleiermacher se posiciona no romantismo. E o próprio nome romantismo já te dá a dica de onde que o pêndulo tá. Emoção pura. É dionisíaco pra caramba. Isso vai ser extremamente importante pra gente entender o desenvolvimento dessas escolas que são escolas que a gente considera críticas no pós-guerra. Que no pós-guerra você, por motivos que a gente vai chegar lá, no pós-guerra é extremamente importante, é extremamente relevante que você tenha uma resposta do ponto de vista dos afetos. E epistemologicamente falando. Exato. Agora, Schleiermacher não acha que o cara é bobinho. Tá? Porque no livro dele, Glaubenslehre, a doutrina da fé, ele faz o quê? Ele pega o escopo da ortodoxia luterana, reinterpreta ela sob a ótica da experiência de fé, o sentimento de dependência última de Deus, o sentimento de fé que ele considera, e com uma lente romântica faz uma revisão, partindo da crítica da neologia às escrituras, de todo o edifício dogmático da ortodoxia luterana. Então, não é um empreendimento assim
tão simples. É uma leitura pesada, difícil, mas ao mesmo tempo muito interessante de ser feita para você observar como alguém consegue fazer uma releitura de toda a dogmática a partir de uma outra lente. E esse exercício hermenêutico e exegético e sistemático vai ser muito importante para mostrar o que o século XIX, com o liberalismo clássico, e depois o século XX, com as novas teologias, vai ser capaz de fazer. Legal. E aí, vamos caminhar então. O Vitor fica falando que a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. O que a gente tem que falar ainda? Porque a gente não chegou no liberalismo, então, ainda. Vamos lá. Então vamos... Eu vou levantar a bola pro Alex, que é o seguinte. A minha percepção, Alex... E aí, é a minha percepção, a gente já conversou sobre isso anteriormente, é que assim, por causa dessa retomada do Schleiermacher, especialmente na academia americana, da qual nós somos herdeiros no Brasil quando a gente é evangélico, ela frequentemente coloca o Schleiermacher como o pai do liberalismo, quando talvez seja uma paternidade meio roubada, porque se pai é quem cria, Hegel é muito mais pai do que Schleiermacher, né? Opa! Embora Schleiermacher seja um opositor de Hegel, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Quem pega de Hegel são os clássicos, né? Bauer, Ritschl, o Harnack, o Tröltsch, todo esse povo constrói a partir de Hegel, porque Hegel dá uma cacetada no romantismo e joga ele de canto, com a ideia dele de um espírito universal, de uma razão universal, de um pensamento que, vamos dizer assim, traz uma outra dimensão, a dialética dele traz uma outra dimensão para dentro do pensamento filosófico, até aquele presente momento ali que não tinha sido cogitada, né? Então essa mudança agora, assim, de repente, porque Schleiermacher e Hegel são contemporâneos, e de repente o Schleiermacher ele fica ofuscado pelo Hegel, tá? Ninguém tá olhando pra Schleiermacher porque... Como acontece na literatura. Exato. Desculpa te interromper, Alex, mas voltando aqui, só pra você que tava ali no ensino médio, pra usar aqui algumas coisas que você talvez lembre do tempo que você estudou no ensino médio, lembra que você estudava o José de Alencar e ele escrevia da Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, o Guarani e o Ceci. Isso daí era o romantismo, uma coisa muito sentida e tal. E de repente... é muito abrupto, você tem a queda de toda essa literatura emotiva e tal, para uma literatura dura do realismo, que é precisamente essa transição que o Hegel é responsável, influencia inclusive o campo artístico, a chegada do realismo e naturalismo. E você compara com essa de Queiroz, uma coisa dura, realista, com adultério, e no caso do Machado aí já tem uma genialidade muito grande, que essa dureza não é tão bem percebida. Mas no próprio Machado que você tem, a gente estuda os 4 romances realistas do Machado e nunca estuda Helena, que é a parte do romantismo do Machado de Assis, porque acontece exatamente esse mesmo fenômeno. O romantismo ele é abruptamente ofuscado pelo Hegel e o comecinho desse projeto iluminista que é pujante, né? Essa mudança que vai acontecer agora com Hegel é muito importante porque ela é que vai permitir, por exemplo, que um Ferdinand Christian Bauer, que talvez seja um dos mais influentes hegelianos na teologia do século XIX, vai desenvolver aí um programa de reconstrução e análise histórica do cristianismo a partir da filosofia da história de Hegel, né? Então, para ele, pro Bauer, era necessário que a gente eliminasse toda a necessidade de recorrer a milagres, explicação supranaturalista, etc e tal, para explicar o surgimento, o desenvolvimento do cristianismo. Para ele bastava esse edifício histórico salvífico, essa big history, ou big story, na verdade, né? Esse grande arco narrativo que Hegel está trazendo e que agora vai ser desenvolvido para dentro de uma teologia que ignora todas essas coisas arcaicas, esses pensamentos arcaicos presentes na teologia cristã. E aí? Chegamos, não? Agora sim, isso é o liberalismo. Quando o Alex chega e fala, chegamos no Ferdinand Christian Bauer, aí a gente chegou no liberalismo clássico tal qual ele é. Pra quem ouviu os nossos episódios de Nova Perspectiva sobre Paulo, é aquela explicação de como Bauer e
outros, como por exemplo Ferdinand Weber, vão pegar a teoria do Hegel e aplicar nos estudos bíblicos. E no Novo Testamento, importante para a NPP, que a NPP depois vai bater nisso, vai bater muito no Bauer, vai bater muito no Weber, a ideia de tese, antítese e síntese, que dentro do contexto de estudo do Novo Testamento, apenas como exemplo, isso é um fragmento só do que é o liberalismo, tá, gente? É um pequeno pedacinho, um compartimento do que é o liberalismo, vai propor o seguinte, né? Eu acho muito engraçado o quanto arbitrário é isso, é a arrogância de dizer que isso é racionalista e o tanto de arbitrário que é, mas tudo bem, que vai dizer o seguinte: você tem o pensamento paulino como tese, os da parte de Tiago como antítese e a teologia joanina como síntese. Cara, é muito louco isso, né? É muito louco. Eu vi no teu vídeo. Aliás, gente, só um parênteses aqui, tanto o Alex quanto o Victor Fontana tem vídeo em seus canais sobre liberalismo teológico, uma versão sintetizada lá, muito legal. Eu achei isso muito absurdo, cara. Tipo, como assim? Que critério pra isso, né, velho? Eles vão encontrar o critério, mas assim, parece, e é o que a academia posterior acaba demonstrando, e o Ed Parrish Sanders é o que faz isso com maior competência, o E.P. Sanders é o que faz isso com maior competência. O que tá acontecendo com esses caras? Eles estão propondo uma visão extremamente objetiva do texto bíblico. E isso vai acontecer de lado a lado. Na Alemanha vai acontecer dentro do contexto do liberalismo. Então, essa proposta de enxergar o método como algo extremamente racional, que é uma proposta iluminista, que é uma proposta profundamente influenciada pelo Hegel, na Alemanha vai desembocar no liberalismo. Nos Estados Unidos vai desembocar em um outro tipo de escola que é conservadora e ortodoxa, como é a sistemática do Rod em Princeton. Olha aí. A sistemática do Rod em Princeton segue esses mesmos princípios. Ele vai pegar... Rod, por favor, não se revire no túmulo com a simplificação que eu vou fazer, tá? Mas didaticamente é isso aqui. Ele vai pegar o texto bíblico e vai separar sujeito e objeto. Eu sou o sujeito, o texto bíblico é o objeto. E a partir dessa separação completa e perfeita, nós temos que, como num método científico, produzir teologia sistemática. O jeito de pensar é muito parecido. No liberalismo teológico, você vai pegar esses paradigmas hegelianos e aplicar ao texto bíblico e procurar como esses paradigmas funcionariam dentro do desenvolvimento do texto bíblico. No caso do Novo Testamento eu citei esse exemplo específico, tem muitos outros, mas o que está acontecendo ali? Que o E.P. Sanders vai demonstrar, que o Albert Schweitzer vai demonstrar. Esses caras estão indo para o projeto propondo uma leitura extremamente objetiva do texto, na qual existe uma separação muito grande entre sujeito e objeto, e eles estão carregando o objeto do sujeito deles próprios. Como assim? Vou dar o exemplo do Schweitzer. Jesus histórico, por exemplo. A primeira busca pelo Jesus histórico surge no seio desses caras aí. Do Bauer, do Ferdinand Weber, do Anthony Reimarus, do William Wrede, do Ernest Renan. Todos esses caras são teólogos liberais clássicos. E histórico-críticos. Primeira busca pelo Jesus histórico. Surge lá. Aí... como que a primeira busca termina? Termina com o livro do Albert Schweitzer, A Busca pelo Jesus Histórico, de Anthony Reimarus a William Wrede. O que o Schweitzer vai demonstrar no livro dele? Ele vai demonstrar que o Wrede, que o Reimarus, que o Ernest Renan, todos eles, quando eles constroem o Jesus histórico deles, eles estão carregando muito dos anseios deles próprios para dentro daquele Jesus. Estão construindo Jesus à imagem e semelhança deles próprios. Então, aquela separação entre sujeito e objeto que o cara queria, o meu objeto de estudo é o Jesus da história. O sujeito sou eu que estou estudando. E eu tenho que separar isso completamente para esse treco funcionar. Na prática, isso não acontece. Na prática, tanto o William Wrede do final de carreira, quanto o Albert Schweitzer vão mostrar que não, que esses caras estão carregando o objeto de estudo deles do sujeito deles próprios. E depois, a pós-modernidade vai mostrar que a gente sempre faz isso. Que essa separação entre sujeito e objeto, ela é ingênua. É aí que reside a ingenuidade, inclusive, que eu estava comentando no começo do podcast. Uma das ingenuidades é essa. Exato. E essa talvez é a grande porque Schleiermacher volta à baila. Porque ele, na ideia de círculo hermenêutico, já sempre diz que ao nós lermos o texto, nós lemos o texto com a nossa biografia junto. Então não importa o que o texto diz, mas como eu entendo. Então é interessante que muito da ingenuidade dos liberais clássicos já havia sido, vamos dizer assim, prognosticada por Schleiermacher. E por isso ele se torna importante depois de novo. Exatamente. É essa a ideia. E aí, Bibo, o que acaba acontecendo? Esses caras, o Bauer,
o Vred. Eu tô esquecendo, assim, o Harnack é bem posterior, mas toda essa turma, e depois a gente entra um pouco no século XX, o Alex dá o panorama um pouco melhor. Só um parênteses aqui, ó. Engraçado que num livro que eu li um pouco sobre liberalismo, ele nem cita esses caras aí, Victor. E ele se ocupa aqui com o Ritschl. Como é que se fala, Alex? Fala mais Albert Ritschl. Uhum. O Albert Ritschl. E ele se ocupa com o Harnack, basicamente, aqui. O Ritschl e o Adolf von Harnack. É porque é o seguinte, a preocupação do Victor como biblista de olhar para as figuras que têm mais proeminência na exegese, na pesquisa de Jesus histórico, Antigo Testamento e tudo mais. O Ritschl e o Harnack. Harnack e tem o Trulch são muito importantes na sistemática, na história, nessas outras áreas, tá? Então, por isso um pouco aí o recorte do Victor. Para que autores a gente tá olhando, exato, é o recorte de interesse, vamos dizer assim, dentro da teologia. Gente, isso é lindo, né? É maravilhoso. O Ritschl, que é o cara que eu não consigo pronunciar o nome jamais, se eu já tinha dificuldade com Schleiermacher, imagina esse. É o homem consoante. Né? Ele é o cara que na teologia, Bibo, na esfera teológica mesmo, vai fazer o sepultamento do Schleiermacher e de outros românticos na via hegeliana. O Hegel, ele não interage tanto assim com a teologia, mas o Ritschl, ele é importante de fato porque ele é o cara que na via hegeliana vai fazer esse sepultamento do romantismo. Agora, todos eles, tanto os bíblicos quanto os sistemáticos desse período, todos eles vêm na esteira de uma escola maior que é a escola do iluminismo. E lembra que a gente estava falando, quando eu falo uma escola maior, porque isso daí invadiu a historiografia, isso aí começa na filosofia, né? Então, basicamente, é filosofia da ciência que está sendo proposta. O iluminismo está propondo uma grande filosofia. E isso é um projeto. Quando eu falei que é um projeto mesmo. É uma grande escola de pensamento que quer propor uma filosofia da ciência que abarque todo o conhecimento humano. Então, o que acontece? Isso daí vai invadir a historiografia, isso aí vai dar origem à antropologia, que não é a antropologia como a gente conhece hoje. Era uma outra antropologia muito mais dark side da antropologia, que não compensa falar aqui hoje, mas o movimento iluminista, ele vai pegar tudo, cara. Ele vai pegar tudo que você puder imaginar, tá? Que é conhecimento, vai ficar debaixo desse guarda-chuva. E a teologia não escapa disso, esses caras fazem parte desse movimento. E o que vai acontecer? Eles estão propondo uma coisa que é o seguinte: se a gente aplicar o modelo direitinho, a gente vai ter conhecimento exaustivo de tudo, inclusive teológico. E por isso que você precisa tirar a parte sobrenatural, que a parte sobrenatural não vai caber num treco exaustivo desse jeito, do ponto de vista intelectual, né? Então, o que acontece? Quando eles propõem um treco exaustivo desse jeito, cara, percebe que isso daí é um projeto otimista pra caramba. O ser humano dá conta de uma parada gigante, de um projeto gigantesco. É super otimista. E o progresso da ciência vai dando uma sensação para esses caras de que não, estamos no caminho certo, é isso mesmo, nós somos onipotentes. E essa galera do romantismo é ingênua, que veio para trás é ingênua, importa olhar para frente. Surge aí dentro desse contexto uma escola que ela é muito influente no Brasil até hoje, que é a escola positivista. Tem um monte de positivista por aí no Brasil, inclusive propondo teologia pública. Olha aí. Claro. Aliás, até o fundamentalismo que a gente vai gravar posteriormente, ele é mais positivista do que gosta de admitir, na verdade. E mais iluminista do que gosta de admitir também, por consequência. Também. Aí o que acaba acontecendo com essa turma toda, tanto os bíblicos quanto os sistemáticos que a gente está citando ali dos alemães, etc. Eles se deparam com a dureza do século XX. O século XX a realidade do século XX, ela é uma paulada acachapante na cabeça de todos esses caras. Porque você tem a Guerra Sangrenta, que é a Primeira Guerra, e aí você tem, na ironia das ironias, as duas guerras que são mundiais, elas são como guerras para acabar com todas as guerras. Olha só, cara, como isso é ingênuo, cara. Olha como isso é ingênuo. A gente vai chegar, depois disso não vai ter mais, tá legal, galera? Putz, cara. E aí a Segunda Guerra termina, não com uma guerra para acabar com todas as guerras, mas termina com uma Guerra Fria. Termina com um aparato científico que é capaz de dar fim à existência humana. A bomba nuclear, as bombas a gás e a tecnologia nuclear, ela é a prova de que o iluminismo é um projeto fracassado. Porque no lugar de propor uma resposta para todas as questões da humanidade, o fim da linha é uma resposta que dá fim à própria humanidade potencialmente. E aí o que acontece? Precisa rever esse projeto.
Ô, gente, seguinte, olha só, a gente vai caminhar pro final do episódio, mas eu senti que a gente sobrevoou, né? Chegamos aqui até agora na Guerra Fria, beleza? A gente deu um panorama histórico da teologia liberal. Mas eu não queria terminar esse episódio sem nós falarmos em alguns aspectos teológicos. A gente citou tudo muito por cima. Eu talvez quisesse entrar em algumas portas aqui, né? Porque a gente fala do, meu Deus, o liberalismo no Brasil, cuidado com a teologia liberal e tal. Eu queria que a galera entendesse um pouco mais, né? Até aqueles que fazem acusações, porque isso aí é liberal, a crítica das fontes é liberal, mas tá, o que é o cerne ali da teologia liberal, o que eles questionaram, né? Vamos pegar alguns proponentes aí e talvez trazer alguns aspectos deles pra galera entender, isso aqui é teologia liberal clássica e é por isso que ela não existe mais, de certa forma, né? Claro, tem os seus herdeiros, como a gente vai falar, mas enfim, e aí? Faz sentido o que eu falei? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um grande proponente que é o Albert Ritchie, que a gente falou um pouquinho dele antes. Ele é inicialmente um adepto da escola de Bauer, né, na exegese, mas ele é um dogmático, né, um teólogo sistemático. E a preocupação dele, em primeiro lugar, então, não é com a interpretação bíblica no sentido de milagres existiu, não existiu, Jesus existiu, não existiu. A preocupação dele não tá aí. A preocupação dele está como dogmático em qual é o significado, então, disso tudo para a vida da igreja, para a realidade eclesiástica, religiosa. Então ele reinterpreta essa questão hegeliana da história como um reino de Deus presente através de uma vida moral e religiosa na sociedade. Então ele acaba fundindo, ele tem uma citação clássica dele que ele diz que a fé cristã, ela é como uma linha, não é como uma linha que percorre um círculo. Se a Bíblia está no centro e você fica no círculo dela. Mas ela é uma elipse, governada por dois polos. Num polo está a escritura, a revelação específica, e no outro polo está a cultura, a revelação geral de Deus. Então ele meio que pega o que os calvinistas chamariam então de graça comum, né, e a graça salvífica. Ele diria que esses são dois polos e que a fé cristã orbita esses dois polos aí dessa elipse e que elas compõem um todo único. E é isso que vai ser o protestantismo cultural. Essa mistureba de fé cristã com cultura. É interessante observar isso para mostrar que, em certa medida, é o que algumas outras escolas que não partem dos pressupostos liberais também propõem. Ou seja, será que... Porque a crítica é, se você partir de uma exegese ruim, você vai chegar nesse resultado ruim, que é o protestantismo cultural. Mas nós estamos partindo, em outras escolas atuais, de uma leitura bíblica ortodoxa, estamos chegando no mesmo resultado ruim de Ritchie. De uma leitura bíblica ortodoxa ou de uma leitura... Não, assim, eu vou colocar aqui um questionamento. Vai. E esse não é irônico, tá, gente? Esse é um questionamento que eu realmente me faço. Que é uma leitura ortodoxa ou é uma leitura iluminista? Claro que é iluminista, mas hoje em dia se diz assim, essa leitura é ortodoxa, e ela é claramente iluminista, só que ninguém tá afim de dizer. Esse que é o ponto. Às vezes eu penso que a gente discute pouco hermenêutica bíblica, a gente discute bastante exegese, e aí eu tô falando da formação básica de seminário, tá? A gente até discute bastante exegese, mas a gente deixa a hermenêutica bíblica assim, meio que numa... como chama isso? Mas assim, num lugar esquisito entre a sistemática e a teologia bíblica e a exegese, e a gente meio que não a gente evita o problema, sabe? A gente evita o problema. E a gente tem que entender de quem que a gente é herdeiro. A gente é herdeiro. Não tem ser humano do século XXI que não seja, de alguma maneira, herdeiro do iluminismo. Porque foi um projeto falido, mas gigantesco. Tá, gente, ele saiu da Alemanha, isso aí, porque, foi tão grande assim. Ele respingou também em teólogos, sei lá, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Você pegar, por exemplo, assim, do perspectiva histórica aqui, eu não tô falando da doutrina, tá, Bibo? Mas assim, todo mundo teve que interagir com esse bicho. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, o fundamentalismo é uma espécie de resposta, também de viés iluminista ao liberalismo teológico, e uma resposta diferente do que muita gente diz por aí, uma resposta com muita coisa válida. O fundamentalismo tem muita coisa interessante. Ele tem problemas também. E isso é o que, às vezes, o pessoal também fica bravo de falar que tem problema no
fundamentalismo, mas tem. Na Grã-Bretanha, você tem o Triunvirato de Cambridge. O pessoal conhece muito o Westcott e o Hort por causa da edição crítica da Bíblia que eles fazem, né? Crítica textual. O Westcott e o Hort, do ponto de vista teológico, eles respondem de maneira vigorosa ao liberalismo alemão, lá no final do século XIX. O exemplo maior também está em Cambridge, que é o John Lightfoot, né, que é uma resposta britânica. Os três juntos, né, o Westcott, Hort e o Lightfoot formam aquilo que a gente chama de Triunvirato de Cambridge, que são três acadêmicos mais destacados na escola britânica que dialogam com o liberalismo teológico em altíssimo nível. O Charles Hodge, em Princeton, vai fazer esse diálogo também em alto nível em outras esferas. Agora, o iluminismo, diferente do liberalismo teológico, tá? O iluminismo, ele abraça a academia norte-americana, ele abraça a academia alemã, ele abraça as academias latinas da Europa de maneira geral, ele abraça a Grã-Bretanha igualmente. Então, assim, aí não tem jeito. Agora, para você ver o quanto que a teologia liberal ela é pervasiva, ela permeia tudo que você puder imaginar. Quando você fala, por exemplo, eu mencionei aqui alguns dos caras mais da área bíblica que o Alex mencionou. Mencionei, por exemplo, o Ernest Renan. Um dos grandes leitores do Ernest Renan é o Friedrich Engels, que escreve Capital junto com o Marx. Então, para você ver como essas coisas elas estavam brutalmente interligadas ali no século XIX. E sim, é um projeto global, no sentido ocidental de global, se isso faz algum sentido, né? Mas no sentido do pensamento ocidental, o iluminismo é um projeto gigantesco, Bibo. Entendi, legal. E aí, quem mais, gente? Quem mais? Vamos pegar Cristo, por exemplo, né? Foi falar do Jesus histórico aí. Essa foi, digamos, o ápice da teologia liberal? Jesus era só humano? Como é que é? Como é que Cristo era Na tratado? teologia bíblica, sim. Na epistemologia, que é a área do Alex, não. Eita, então, assim? Porque o que acontece? Quando a gente tá falando do Trout, do Harnack, do Ritschl, eles não estão tão preocupados assim com Jesus histórico, tá? Isso daí, pra eles... E aí, do ponto de vista de história... de filosofia da ciência, de história do pensamento, Jesus histórico é um assunto lateral, tá? Agora, do ponto de vista da teologia bíblica, do desenvolvimento exegético das coisas e tal, são três coisas importantes que o liberalismo traz e as três caem. Importante dizer isso, tá? Exato. Então, a primeira coisa é a crise da teologia bíblica. A crise da teologia bíblica é o seguinte: um foco atomístico no texto bíblico, no qual você só consegue entender a Bíblia diacronicamente e jamais de maneira sincrônica. Caraca. Foi profeta agora. O que acontece? É aquele lance, Bibo, de você falar assim, cara, eu não consigo fazer uma teologia do Antigo Testamento. Exato. Porque cada um desses documentos parece dizer uma coisa e eu não acho uma linha condutora. É isso. Isso daí quem traz é o liberalismo teológico na sua vertente das escolas bíblicas, tá? Surge aí. Isso cai. Hoje não se pensa mais assim. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto que é importante é o pensamento paulino e do desenvolvimento do judaísmo do Segundo Templo, que cai com a nova perspectiva sobre Paulo. Tá, por que cai? O que cai? O que era e o que foi proposto? Só pra, em rápido aqui. Era aquela visão hegeliana, certo? Lembrei. Que a gente propõe, que eu explico no meu vídeo e também no nosso podcast de NPPE, e cai com o E.P. Sanders. O E.P. Sanders é o cara que vai estudar fontes primárias, o judaísmo tanaítico, os manuscritos de Qumran, e vai perceber que a ruptura, que a descontinuidade entre cristianismo e judaísmo não é tão grave, não é uma cisão tão forte quanto esses pensadores do liberalismo teológico alemão propunham. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o Jesus histórico. O Jesus histórico tem mais conexão com a área do Alex, e aí eu faço a transição para o Alex nessa parte, que é o seguinte: o Jesus histórico tem a primeira busca, que termina com Albert Schweitzer, que eu expliquei agora há pouco. E aí o que acontece? O fato da primeira busca terminar não significa que o assunto Jesus histórico terminou. Só que a segunda fase do Jesus histórico, ela vem com a escola do Bultmann, que é já esse tal de herdeiro que a gente fica mencionando. O tal do filho do liberalismo que a gente fica mencionando. Vem a Segunda Guerra Mundial e derruba o projeto iluminista, o que sobra? Sobra olhar para trás. Então para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o Schleiermacher e eu vou olhar para o Kierkegaard,
que eram os caras que estavam indo na contramão dessa escola super racionalista e iluminista. Exato. Você olha pra trás, você encontra quem? Você encontra o Kierkegaard, você encontra o Schleiermacher. E aí, o que esses caras estão propondo? Esses caras estão propondo uma visão existencialista de mundo. O Schleiermacher ainda não, o Kierkegaard, de certa maneira, já sim. O Bultmann vai pegar e aplicar essa visão existencialista de mundo na teologia. E aí, quando ele vai começar a pensar historicidade de Jesus, ele vai utilizar paradigmas existencialistas para falar da historicidade de Jesus. Aí ele vai falar coisas como algo assim. Ressurreição, gente, ressurreição não é um treco assim que a gente possa dizer que aconteceu de fato. O que existe é uma experiência comunitária de pessoas que acreditavam na ressurreição, tá? E isso é traduzido em texto. E isso daí, o que é? Existencialismo puro aplicado na exegese bíblica. Exato. E aí a gente vai entrar naquilo que seria a segunda busca pelo Jesus histórico com esse viés existencialista e um foco muito forte naquilo que a gente chama de crítica das formas, tá? Ou crítica da forma, se você quiser. Um estudo muito forte a respeito da transmissão oral, de como as comunidades entendiam essas transmissões orais. Isso também cai. Hoje nós estamos na terceira busca. Mas a maneira como a coisa foi desenvolvida é isso. E aí, dentro do paradigma bíblico do que é teologia liberal, são esses 3 pontos que são os principais. Agora, o que a teologia liberal é de fato central? É esse tal desse racionalismo todo que acaba sendo derrubado. Aí, quando a gente fala do Trout, quando a gente fala do Harnack, acaba sendo derrubado por outros caras que não tem nada a ver com a pesquisa bíblica. E, no caso, o principal, o Barth. Não sei se é o principal, mas um dos principais, o Barth. Sim, com certeza. Um cara que nasce dentro dessa escola, né? Porque o orientador, professor de Bultmann e Barth foi Wilhelm Hermann, que por sua vez foi aluno de Albrecht Ritschl. Então, os caras estavam dentro desta escola e por isso podem falar também com propriedade do que eles estão criticando, do que eles estão dando a cartada final. Me lembra muito um texto deixa eu me lembrar agora o nome dele, colega do Barth, que diz que inclusive eles fundaram uma revista juntos, chamava Na Virada dos Tempos, onde ele diz que é necessário dar um tiro de misericórdia no liberalismo teológico, porque ele não produziu nada e ele nos levou a uma situação para a igreja e para a sociedade que é insustentável. E ele tá falando aqui dos movimentos de radicalização, né? Dos nacionalismos. Em especial do nazismo, vamos falar o português. Do nazismo, especialmente do nazismo, tá dizendo o liberalismo nos levou até aí. Agora nós precisamos dar um tiro de misericórdia nesse negócio e retomar as rédeas da igreja e construir algo profundamente diferente e que esteja profundamente centrado nas escrituras. Só que não no biblicismo, né? Quando ele diz escrituras, ele não está numa compreensão de escrituras biblicista no sentido lá da ortodoxia reformada. Ele está pensando escritura ainda a partir dos ditames de um método histórico crítico, só que não olhando mais a Bíblia apenas como um documento histórico, mas como fonte de revelação. O método será o método crítico, porém a hermenêutica será uma hermenêutica da revelação. Daí que a gente fala de herdeiros, Bibo, porque o que acaba acontecendo? Esses caras, o Bultmann, o Karl Barth, outros herdeiros, o Jürgen Moltmann, por exemplo, todos esses caras vão seguir uma espécie de tradição que pro evangelicalismo clássico tem problemas. Para a hermenêutica clássica evangelical, para minha hermenêutica, tem problemas. E aí a gente vai chegar e falar assim, olha, isso daí é problemático. Esses caras desafiam em alguns aspectos aquilo que a gente considera como autoridade escriturística. Qual que é o erro? O erro é dizer que porque esses caras, eles desafiam algumas das coisas que eu creio no âmbito da autoridade escriturística, por exemplo, no caso do Bultmann, uma série de coisas, assim, é muita coisa mesmo. Projeto de demitologização, etc. É muita coisa mesmo. Mas é dizer que esses caras são liberais, porque não são, eles são contra o liberalismo teológico. Eles são no caso do Bultmann, mais especificamente, ele é existencialista. No caso do Barth, ele é um neo-ortodoxo. Os irmãos Niebuhr, nos Estados Unidos, são neo-ortodoxos. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema dessa história? Se você não entendeu nada do que eu falei, chegou até aqui, você tem muita força de vontade, mas fique com isso daqui, né? Mas fique com o que eu vou falar. Você pode apertar uma porca usando uma chave de fenda?
Olha, talvez fazendo uma gambiarra você até consiga, mas o jeito certo de você lidar com uma porca é com uma chave de boca, preferencialmente do tamanho certo. Quando você vai lá e chama um neo-ortodoxo de liberal, quando você vai lá e chama um existencialista, que é o avesso do liberalismo, do ponto de vista da epistemologia dele, de como ele enxerga o mundo, quando você vai lá e chama um existencialista de liberal teológico ou de iluminista, muito provavelmente você não vai ser capaz de fornecer respostas convincentes para os problemas que esse cara apresenta. Esse é o grande problema. É aí que está a questão. Você nunca vai convencer um pós-moderno existencialista de algo, nunca vai ser capaz de produzir uma apologética funcional diante de um existencialista, de um pós-moderno, se você está lidando com ele como se ele fosse um iluminista. Você vai vir com um monte de argumentos evidencialistas que para ele simplesmente não funcionam. Nossa, esse o problema. Não é só uma questão de sofisticação a filosófica e tal. Não. A minha preocupação é missional. A minha preocupação é evangélica missional. Exato. Se eu tô dialogando e o meu interlocutor ele é um agnóstico cético da ordem existencialista / nihilista, não adianta eu usar, com todo o respeito que eu gosto, tá? E admiro, mas não adianta eu usar Josh McDowell, Mais que um Carpinteiro, um livro clássico aí de apologética evidencialista. O próprio Josh McDowell reconhece isso. E ele escreve uma sequência do seu trabalho junto com o filho dele, com o Sean McDowell. Então, o próprio apologeta clássico, tal, evangelical, conservador e tal, reconhece. Fala, pô, não, peraí. Funciona para X, não funciona para Y. O importante da gente saber delimitar essas coisas bonitinhas, saber, o racional desse sujeito mudou, funciona de um outro jeito, certo? É esse o grande lance, é isso que a gente precisa perceber. E quando a gente sabe essas coisas, a gente consegue, inclusive, separar o que alguns desses caras têm de bom e o que tem de ruim. Barth tem coisas boas. Niebuhr, os irmãos, tem a oração da serenidade, que o pessoal de Alcoólicos Anônimos e derivados disso usam sempre, toda vez que começa a reunião. Aí tem gente que questiona a autoria niebuhriana da oração da serenidade, vai vir me cobrar, não foi ele e tal, mas é muito provável que tenha sido, tá, gente? Aliás, só um parênteses aqui, Vitor, aproveitando que você falou do Barth, saiu o Meio Amargo, que é uma atração nova aqui do Bibotalk, e é com o Cacau Marx, falando sobre como o Karl Barth foi importante para a vida dele. Você pode conferir, já está aí no seu feed, já tá, só não tá no YouTube ainda. Aliás, nem vai pro YouTube, mas já tá aí em Spotify, apps de podcast ou no nosso site. Então, ó, tá aí. Deixa eu dar um exemplo aí de como o pessoal pisa na bola nessa falha de categorização. O pessoal, por exemplo, compra o livrinho, capinha bem bonitinha, Discipulado Dietrich Bonhoeffer. Aí o pessoal lê e de repente ele escorrega lá que o Bonhoeffer fala umas coisas assim que parecem meio liberais. Aí o pessoal entra em crise. Mas o cara parecia um crente, agora ele tá falando uns negócios liberal. Dá pra ler isso aqui? Não vai vir de noite pegar no meu pé? Então, se você começar a olhar que Dietrich Bonhoeffer é um aluno de Adolf von Harnack, tá? Do grande pesquisador da história do cristianismo liberal. E você vai ver que ele constrói uma teologia que é totalmente crítica ao seu professor, mas que em alguns pontos concorda com ele. Sublação, né, cara? Exato. E aí você olha pra isso e vai entender, ok, então aqui ele tem alguns pontos onde ele concorda, outros pontos onde ele discorda, eu começo a entender o que Bonhoeffer tá propondo, aí eu consigo colocar ele na caixinha, entre aspas, vamos dizer assim, a caixinha correta, e conseguir lidar também com os problemas que você vai encontrar sim na leitura de Dietrich Bonhoeffer, e ao mesmo tempo apreciar as coisas boas que ele tá trazendo. E as respostas que ele trouxe pra dentro do contexto dele, que talvez não sejam as respostas mais apropriadas para o nosso contexto, mas que, se entendidas lá, fazem bem sentido. Exato. Por outro lado, quando um pastor brasileiro famoso chega e fala o seguinte, não, eu nem lembro qual é o nome do cara, eu não tô citando o nome dele porque eu não tô lembrando mesmo o nome dele. É um desses caras envolvido com política. Chega na televisão e fala, não, porque a ressurreição é o que os discípulos acreditavam que era a ressurreição. Você consegue traçar a origem desse negócio. Você fala, putz, isso aí é Bultmann.
Você entendeu? Se você vai falar, não, peraí. Esse cara tá pensando desse jeito porque esse cara tem uma visão existencialista de mundo. Exato. E aí quando ele chegar e falar, não, o que eu quis dizer era tal coisa, você até sabe o que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi o que ele disse, que é existencialismo puro. Provavelmente isso se aplica a outras coisas que ele pensa. Exato. E até para lembrar, né, que em grande medida no Brasil as escolas teológicas ou elas são do fundamentalismo americano, das suas várias nuances de fundamentalismos americanos, ou bultmanniana ou barthiana, na sua gênese. A maioria. Então, a maioria, assim, se você disser assim, onde é que tem uma faculdade de teologia que se preocupou com Hanak, com Trult e tal? Não existe isso, tá? Existem faculdades de teologia no Brasil que se preocuparam com Barth, se preocuparam com Bultmann, que se preocuparam com as diversas Tillich. E o Tillich, galera? A gente não falou dele. Mas e o Tillich? A gente não foi pros americanos, né? Mas Tillich é alemão, só que ele atuou no contexto americano mais tempo. Por isso. É verdade. Mas ele também é, de certa maneira, um filho do liberalismo. Bonhoeffer devia ter ficado. Ô, Bonhoeffer, tu devia ter ficado nos Estados Unidos, Bonhoeffer. Poxa, não, mano. Mas o Tillich, de certa maneira, ele é um filho do liberalismo. Alguns consideram ele, talvez, o último liberal. Mas não sei se fecha exatamente essa leitura dele como o último liberal. Existem pessoas boas que propõem Tillich como o último liberal. Alistair McGrath, se não me engano, faz essa leitura. Ele faz isso. Gente, é isso. Meu Deus, que assunto de explodir cabeças, de ouvir mais de uma vez o podcast, não tenho dúvida. Galera, tem alguma literatura que de alguma forma pode ajudar a galera a entender um pouco mais o liberalismo teológico? A gente ficou bastante na Alemanha, né? Mas para entender os princípios aí do liberalismo teológico, vocês indicam alguma coisa? Olha, eu gosto de 2 livros introdutórios, um em português e um em inglês. O livro em português, que é introdutório, ele é introdutório ao tema teológico de maneira geral, que é o Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath. Não significa que tudo lá é perfeito, mas é uma boa introdução a muita coisa, inclusive é isso. O outro livro que também é introdutório, também é introdutório à teologia, uma baita introdução boa, inclusive, é a Teologia Sistemática do Anthony Cheselton. O Cheselton, ele é bastante competente em síntese. Então, se você lê em inglês, é Systematic Theology dele. Eu ia colocar na lista um livrinho que já é, entre mentes, um pouco old, mas que é muito bom ainda nessa toda abordagem da história da teologia e que vale a pena, que é do Bengt Haglund, o História da Teologia, da editora Concórdia. Lá ele tem uma síntese boa do liberalismo. Legal. Tem dos autores, inclusive, de cada autor e tal, explicando certinho. Então dá pra ter um panorama legalzinho por lá. Bacana. E eu indico uma introdução à teologia das questões preliminares, da vocação e do labor teológico do M. James Sawyer. E ele tem um capítulo, ele fala sobre várias escolas teológicas e tem um capítulo sobre liberalismo, que até onde eu ouvi vocês, ele tá de acordo aqui, talvez uma outra coisa destoie, o que é normal, né? Afinal, estamos olhando para a história. Não, o Sawyer é bom. É bom, né? O Sawyer é legal. Bom. Então, eu indico aí a da editora Vida. Depois abre esse seu livro e vê quem traduziu esse livro aí. Ah, vou fazer isso agora, mano. Agora não, vou fazer isso agora, aqui ao vivo. Quem traduziu? Vamos ver quem traduziu. Meu Deus, agora eu não acho a tradução. Cadê? Aprovado. Society. Alright. Uma tradução... então é bom mesmo. Stephen Kirchner. Esse cara... Meu Deus, esse cara dorme que horas, hein, mano? O cara, na verdade, escreveu a Bíblia em português, né, mano? O cara é o autor da Bíblia em português. Stephen Kirchner. Tem BTcast com o Stephen Kirchner aqui e tem contexto também. É isso, Victor. Obrigado pela tua presença aqui, cara, no BTcast. Um abração, meu velho. É nóis. Alex, tamo together. Deus abençoe na Alemanha. Show de bola, amém. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Bom, gente, hoje estamos aqui com esse time do BTcast para falarmos sobre um dos assuntos... Cara, que besteira. 3 irmãos gêmeos, trigêmeos. Ah, mas trigêmeos, 3 irmãos gêmeos, tá tudo na mesma. É igual. Porcaria de frase é essa, velho?
Não, velho, não pode. Eu nem percebi, cara. Aliás, passou meio batido. Então fica. Isso aí a gente deixa aí. Você tá ouvindo isso no final desse BTcast. Aliás, sempre ouço o BTcast até o final. Que enquanto não rola a vinheta do Mac falando que esse podcast foi editado por Tuller, pode ter alguma pérola como essa que você acabou de ouvir aqui. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.